Olá, meus caros, vamos falar um pouquinho nesse áudio sobre a execução, né? A atividade desempenhada num processo de execução. A verdade é a seguinte, gente, em linhas gerais é muito importante estabelecer um paralelo que diferencie o processo de conhecimento do processo de execução, que são basicamente os dois tipos de processo que nós temos atualmente. O processo de conhecimento, ele tem esse nome por quê? Porque a principal, função dele é levar ao conhecimento do judiciário, daí o nome conhecimento, levar ao conhecimento do judiciário determinado conflito de interesses, para que o juiz, ao aplicar a lei ao caso, solucione o conflito. Espera-se que ele seja capaz de solucionar o conflito. Daí costumamos até dizer que no processo de conhecimento nós estamos eminentemente diante de uma crise acerca da titularidade do direito. Alguém afirma ser titular do direito em face de outrem e essa outra pessoa não concorda, não aceita esse tipo de imposição. Este é o processo de conhecimento. Então haverá toda uma tramitação procedimental com diversos atos processuais tendentes ao alcance de fatos que sejam capazes de levar a cognição do juiz a uma certeza de quem é o titular do direito. Então o juiz vai utilizar-se dos atos processuais para alcançar ali algo que seja capaz de convencer o seu raciocínio. Na execução, no processo de execução é diferente. Por quê? Porque no processo de execução a gente costuma dizer que a gente não está diante de uma crise de titularidade do direito, mas sim de uma crise de inadimplemento obrigacional. Veja, mudou o cenário, né? Porque enquanto no conhecimento eu não tinha certeza acerca de quem era o titular do direito, na execução tudo o que eu tenho é certeza de quem é o titular do direito. A propósito, a execução ela exige um documento capaz de atestar quem está dizendo a verdade, quem é o titular do direito. Então a gente costuma dizer que na execução a gente parte de uma análise acerca de formas de adimplemento forçado da obrigação. Eu já sei quem é o titular do direito e essa titularidade está materializada em um documento. Esse documento chama título executivo, tá? Nesse caso, o título executivo é capaz de atestar quem é o titular do direito. Direito esse que não está sendo exercido de forma voluntária. Então precisamos utilizar de medidas executórias para forçar o cumprimento de uma obrigação inadimplida. Então essa distinção é muito importante, mas é óbvio que o intuito desse áudio nem é falar muito sobre a distinção entre os dois processos, mas sim dar algumas linhas gerais sobre a atividade desempenhada na execução. É muito importante ressaltar, meus caros, que a execução civil ela é dividida em duas espécies, duas formas de execução, mas além da nomenclatura diferenciada, é muito mais importante você perceber e constatar quando você vai utilizar uma, quando você vai utilizar outra. E essa resposta ela é identificada de acordo com a qualidade do título executivo. Aquele documento, lembra? Então, o título executivo ele pode ser de duas modalidades. Título executivo judicial ou título executivo extrajudicial. E é exatamente essa diferença entre judicial e extrajudicial que acaba diferenciando a modalidade executiva. Vamos lá então, vamos com calma. Os títulos executivos judiciais, eles são documentos, previstos em lei, capazes de atestar quem é o titular do direito. Mas é óbvio que eles recebem essa qualificação de título executivo judicial porque eles, em regra, emanam de decisões judiciais ou de decisões jurisdicionais, de órgãos que compõem a jurisdição. Então eu posso citar, por exemplo,
uma sentença, uma decisão interlocutória que concede uma tutela provisória, né? A própria sentença arbitral, a sentença penal condenatória, desde que tenha sido alcançada pelo trânsito em julgado. Eu estou te dando exemplos de títulos executivos judiciais. Eles estão previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Então, presta atenção para você fixar no que eu vou te dizer a partir de agora. Os títulos executivos judiciais, eles são executados através de um instituto que se chama cumprimento de sentença. Tá? Então, a forma de executar um título executivo judicial, esses documentos que estão previstos no artigo 515, recebe o nome de cumprimento de sentença. Tá bom? Ele começa a ser disciplinado no Código a partir do artigo 513 do CPC. Tá bom? Bacana. Mudando um pouquinho o cenário, eu também posso estar diante de títulos executivos extrajudiciais. E aí eu quero que você fique bem firme com relação a essa palavra. Extrajudicial significa fora do judiciário, fora da jurisdição. Então são documentos criados, entre aspas, tá? De forma privada, particular, sem o auxílio de um órgão do Poder Judiciário. O artigo 784 traz lá um rol extenso de títulos executivos extrajudiciais. Você pega o primeiro inciso e ele vai trazer a maioria dos títulos de crédito, sim, cheque, nota promissória, duplicata e assim por diante. Além deles, você pode também encontrar escrituras públicas ou documentos particulares que possuam a assinatura de 2 testemunhas. Perceba, não tem nada relacionado com sentença, com decisão interlocutória, não tem nada disso. São títulos extrajudiciais. Pois bem, os títulos executivos extrajudiciais, eles são executados através de ação de execução. Olha que interessante, hein? Então, o título executivo judicial, cumprimento de sentença. O título executivo extrajudicial, ação de execução. Você, concurseiro, estudante para o exame de ordem, vai fazer uma prova na sua faculdade, tem que tomar cuidado com essas distinções, porque este assunto é corriqueiro, tá? Corriqueiro, cai muito essas distinções. Vamos lá, ó. Título executivo judicial se executa através de cumprimento de sentença. Título executivo extrajudicial se executa através de ação de execução. Tudo bem? Além disso, também há uma distinção acerca da defesa do executado na atividade executiva. Por quê? Porque se você estiver diante de um cumprimento de sentença, lembra o que significa? Cumprimento de sentença, o executado, que é, entre aspas, o polo passivo da execução, ele tem que ter a oportunidade de se defender, de trazer argumentos contrários àquele mandamento executório. Neste caso, ele se defende através de impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Então, ó, cumprimento de sentença, eu executo o título judicial. E o executado se defende através de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do Código. Por sua vez, os títulos extrajudiciais são executados através de ação de execução. E como é que o executado se defende? Vai, diz aí, quero ouvir você. Ele se defende através de embargos à execução. Tá bom? Cuidado para não confundir. Se o título é judicial, se executa através de cumprimento de sentença. E o executado se defende através de impugnação ao cumprimento de sentença. Se o título executivo é extrajudicial, ele é executado através de ação de execução. E o executado se defende através de embargos à execução. Tudo bem? Deu para compreender isso? Conforme a redação do artigo 914 do CPC. Bem, meus caros, eram essas as linhas gerais que eu gostaria de traçar aqui para vocês acerca do processo de execução. Espero que vocês tenham conseguido compreender e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Valeu, até lá, tchau, tchau, bons estudos!